Meus queridos irmãos, graça e paz de Cristo a todos. Estou aqui mais uma vez para dar continuidade aos nossos estudos sobre os Salmos de Romagens. Os Salmos de Romagens, como bem já sabemos, que é uma coleção de 15 salmos, que vai do Salmo de número 120 até o Salmo de número 134. Destes 15 salmos, já estudamos aqui 4. Vimos então o Salmo de número 120, 121, 122 e o Salmo de número 123. E hoje vamos estudar o Salmo de número 124, que é o quinto salmo ou quinto cântico de romagem. Mas antes de começar a exposição desse quinto salmo de romagem, eu quero aqui relembrar rapidamente o que estudamos semana passada, que foi o Salmo de número 123. E se você já estiver com a sua Bíblia aberta neste momento, eu os peço que me acompanhem aqui no Salmo 123, o qual eu vou estar aqui revisando alguns pontos que estudamos semana passada. Em primeiro lugar, no Salmo 123, no verso 1, vimos aqui o salmista elevando seus olhos ao Deus que habita nos céus. Em segundo lugar, no verso 2, vamos ver aqui o salmista colocando seus olhos nas mãos de Deus. E ele está ali esperando que Deus se compadeça dele. Em terceiro lugar, no verso 3 e 4, vimos ali o salmista olhando para Deus a fim de obter graça e misericórdia. Então, meus irmãos, o salmista está aqui diante deste salmo aqui, esperando pela vontade do Senhor sobre sua vida, o qual, meus irmãos, estava ali no contexto de opressão e desprezo. Então, tanto o salmista como o povo de Deus estavam sendo oprimidos e desprezados pelos ímpios. E eles estavam ali fartos e saturados, não aguentavam mais de tanta opressão. Então, o salmista olha para os céus, espera por Deus até que ele se compadeça deles e os livre destes ímpios. E assim foi a nossa exposição do nosso quarto salmo de romagem semana passada. E a partir de agora vamos nos dedicar tão somente à exposição do nosso quinto salmo de romagens, que é o salmo de número 124. E neste momento eu vou estar lendo aqui o salmo número 124 e peço a você que está em seu lar que me acompanhe na leitura da palavra de Deus. Salmo 124 diz assim: Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como o pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Vamos orar ao nosso Deus neste momento. Bendito Deus, nosso Pai e nosso Senhor, te louvamos, Senhor, por Tua palavra, te louvamos, Senhor, por essa oportunidade, a qual, Senhor, estamos aqui te prestando mais um culto, e desta vez, Senhor, por meio da Tua palavra. Então, ó Deus, que o Senhor fale conosco por meio da Tua palavra, que o Teu Santo Espírito, Senhor, o Espírito Santo, ele venha aplicar a Tua palavra, Senhor, em nossos corações, no nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, meus irmãos, estamos aqui diante deste salmo belíssimo, este salmo número 124. Sobre o autor deste salmo, meus irmãos, a maioria dos comentaristas afirmam que foi o rei Davi que compôs este salmo. Como também o rei Davi, ele foi o autor do salmo de número 122, o salmo número 131 e o salmo de número 133. Então, o rei Davi, ele foi o autor de 4 dos salmos de romagens, de onde é uma coleção de 15 salmos. Sobre o tempo, meus irmãos, que este salmo foi escrito, não sabemos com exatidão. Entretanto,
meus irmãos, alguns comentaristas nos dizem que este salmo ele foi elaborado pelo rei Davi em um contexto que a nação de Israel estava sendo oprimida e perseguida, estava no momento de guerra contra os filisteus. Então o salmista, aqui o rei Davi, ele pega o exemplo deste salmo e ele quer mostrar que a nação de Israel, que eles olhassem para o passado e vissem que no passado o Senhor os livrou de um grande ataque repentino ali por parte dos filisteus. E neste sentido, eles deveriam trazer esse exemplo do passado para as suas vidas e deveriam ressaltar que o mesmo Deus do passado é o Deus do presente, que livra o seu povo das mãos dos inimigos e do perigo. E sendo assim, a nação de Israel, naquele contexto, deveria render graças ao Senhor. E o tema central, meus irmãos, deste salmo, na minha concepção, é o seguinte: ação de graças por um grande livramento. Ação de graças por um grande livramento. Em primeiro lugar, meus irmãos, nos versos 1 e 2 deste quinto salmo de romagem, aqui no Salmo 124, vamos ver aqui o rei Davi, o salmista, dizer, não é? Se Deus não estivesse ao nosso lado. Então, meus irmãos, quando o salmista começa aqui o Salmo 124, no verso 1, dizendo: não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado. Ele quer dizer aqui que só Deus poderia livrar o seu povo. Sendo assim, a intervenção divina ali, naquele momento, foi tão extraordinária que o povo de Deus não poderia atribuir este livramento a mais ninguém, a não ser ao próprio Deus, o Todo-Poderoso, que naquela ocasião ali agiu com sua eterna misericórdia sobre o seu povo. Continuando o verso 1 no Salmo 124, aqui no final, o salmista diz: Israel que o diga. Quando o salmista diz isto, meus irmãos, isto denota que Israel sabia o tamanho do perigo que enfrentou, onde se viam desamparados e perdidos em frente ao inimigo, possivelmente ali os filisteus, que se aproximavam deles para os exterminar. Sendo assim, o livramento ali seria impossível aos seus olhos, tanto aos olhos do rei Davi, como também aos olhos da nação de Israel. Então, meus irmãos, o rei Davi aqui diz que Deus estava ao seu lado. E a nação de Israel ali, ele testifica os feitos do Senhor ali no passado, porque Deus estava do seu lado. No verso 2, meus irmãos, aqui do Salmo 124, o salmista, ele repete o que já havia dito no verso 1. No começo ele diz, não é? Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado. E ele diz mais, na continuação do verso 2, quantos homens se levantaram contra nós. Diante deste verso 2, meus irmãos, o que podemos imaginar? Podemos imaginar que o povo de Deus sofreu uma emboscada, um ataque repentino ali, que poderia derrotá-los de uma vez por todas, mas Deus estava do seu lado. Então, nestes versos 1 e 2, Davi quer enfatizar que Deus sempre esteve do lado do seu povo, livrando dos perigos. Sendo assim, o povo de Deus ali deveria trazer essa lembrança do passado ao seu presente. E desta forma, deveriam render graças ao Senhor. E o que aprendemos aqui, meus queridos irmãos? E deveremos aplicar em nossas vidas nestes versos 1 e 2. Estes dois primeiros versos, meus irmãos, aqui nos leva a refletir sobre os grandes perigos que já enfrentamos no passado. E naquele momento, Deus estava do nosso lado, nos livrando. Perigos estes, meus irmãos, que éramos incapazes de nos livrar. E ninguém poderia nos livrar, meus irmãos, naquela ocasião. Mas Deus estava do nosso lado. E quando colocamos os nossos olhos na palavra de Deus, temos muitos exemplos de grandes livramentos que o Senhor concedeu ao seu povo ali no passado.
Dentre tantos exemplos da Bíblia Sagrada que temos aqui sobre os livramentos de Deus, eu, meus irmãos, reservei aqui 3 para nós aqui meditarmos. Em primeiro lugar, meus irmãos, o primeiro exemplo aqui que deveremos pensar é o seguinte: o que seria de Sadraque, Mesaque e Abednego quando foram jogados ali na fornalha, se Deus não estivesse do seu lado? O que seria também, meus irmãos, aqui de Daniel quando foi jogado nas covas dos leões, se Deus não estivesse do seu lado? O que seria do apóstolo Pedro naquele mar onde ele estava afundando, se Cristo não estivesse do seu lado, o tirando com suas mãos poderosas? Meus queridos irmãos, se Deus não estivesse do lado de Sadraque, Mesaque e Abednego, eles teriam sido queimados vivos. Se Deus não estivesse do lado ali de Daniel nas covas dos leões, os leões teriam ali o comido. Se Cristo não estivesse do lado ali do apóstolo Pedro, se Cristo não estivesse no barco, meus irmãos, o apóstolo Pedro estava morto. Todavia, meus irmãos, Deus estava com o seu povo ali os livrando. E deveremos, meus irmãos, ressaltar que esse mesmo Deus que agiu no passado, Ele age no futuro. Ele age hoje sobre minha vida e sobre sua vida. E saiba que esse Deus, Ele é onipresente. Ele está sempre ao nosso lado, como nossa sombra, como bem diz o Salmo 121, verso 5. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. Louvado seja o nosso Deus, meus irmãos, pela grande proteção dEle sobre nossas vidas. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, no verso 1 e 2, vimos aqui, se Deus não estivesse ao nosso lado. Em segundo lugar aqui, veremos, dos versos 3 ao 5, o que iria acontecer se Deus não estivesse ao nosso lado. Dos versos 3 a 5, meus irmãos, então aqui, Davi vai usar palavras como metáforas ou figuras de linguagens para ressaltar o que iria ocorrer com ele, com o povo de Deus naquele contexto, se Deus não estivesse ao seu lado. E vamos perceber, meus irmãos, aqui que no verso 2 aqui vai terminar assim, ó, quando os homens se levantaram contra nós. E no verso 3 ali, já vamos ver o salmista dizer, não é? E nos teriam engolidos vivos, ou seja, se Deus não estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, Ele nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Ele quer dizer isso. Então aqui, meus irmãos, no verso 3, temos a primeira figura de linguagem, aqui, que Davi usa para comparar com o que iria acontecer com o povo de Deus, ali que se Deus estivesse ao seu lado. Eles seriam o quê? Engolidos vivos. E esta figura, meus irmãos, denota ali, esta figura, ela denota para nós pelo menos 2 ideias. A primeira é que seriam engolidos da mesma forma como os animais predadores engoliam suas vítimas vivas. Naquele contexto ali, meus irmãos, os leões e os ursos, ali, eles engoliam suas vítimas vivas. Então, se Deus não estivesse do lado do povo dele ali, eles seriam engolidos semelhantemente, da mesma forma como os animais ali predadores engoliam suas presas, meus irmãos. Ou seriam engolidos vivos pela abertura da terra, em um terremoto, como foram engolidos Corá, Datã e Abirão. Ali naquele contexto ali, lá em Números, capítulo 16, do verso 30 ao 33. Dessa forma, meus irmãos, aqui no verso 3, Davi enfatiza que seriam totalmente destruídos se Deus não estivesse do seu lado. Nos versos 4 e 5, meus irmãos, aqui temos a segunda figura de linguagem usada aqui por Davi, a qual também, meus irmãos, serviria para comparar com o que iria acontecer com Israel. Então, nestes versos aqui, 4 e 5 do Salmo 124, o salmista aqui, o rei Davi, diz que as águas iriam submergir o povo, né? Iriam passar impetuosamente
sobre eles, e nesse sentido iriam que se afogar, iriam morrer. Os comentaristas, meus irmãos, aqui nos dizem que naquela região onde a nação de Israel habitava, quando as chuvas vinham, eram muito fortes. Então os leitos dos rios transbordavam e a água vinha com muita força. Sendo assim, casas eram destruídas. Isso trazia também muito prejuízo para os moradores ali. Davi, então, pega essa figura de linguagem, pega esse exemplo e usa esta realidade e compara com os inimigos do povo de Deus, que eles viriam ali de uma forma furiosa, como estas águas, para inundar e para destruir os filhos de Deus. O profeta Jeremias, meus irmãos, também comparou o ataque dos filisteus ali com águas impetuosas. E ele nos diz isto. É Jeremias 42, verso 2. Assim diz o Senhor: eis que do norte se levantam as águas, e se tornarão em torrentes, e inundarão a terra, e a sua plenitude, a cidade e os seus habitantes. Clamarão os homens, e todos os moradores da terra se lamentarão. Entretanto, meus irmãos, Deus derrotou, aqui nesse contexto aqui, os filisteus, ali no tempo do profeta Jeremias, quando vamos continuar a leitura, não é? Do capítulo 47 por diante, ali. Como também os derrotou ali, os filisteus, no tempo do rei Davi, onde Deus rompeu as águas e livrou o seu povo dos seus inimigos, que naquele tempo também eram os filisteus, não é? Este relato está lá em 2 Samuel, capítulo 5, verso 20. Então veio Davi a Baal-Berazim e os derrotou ali, os filisteus, né? E disse: rompeu o Senhor as águas. Quer dizer, rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe as águas. Então, meus irmãos, o Salmo aqui, 125, nesses versos 4 e 5, nos diz o seguinte: se não fosse o Senhor que estivesse ao lado da nação de Israel, eles seriam destruídos ou engolidos vivos, como um animal engolia ali as suas vítimas, ou seriam engolidos vivos como um terremoto, onde a terra se abre e o povo ali desce a terra, como foi ali naquele contexto ali. Ou também, meus irmãos, eles seriam destruídos como as torrentes de água. Mas, todavia, o Senhor estava do seu lado. E o que aprendemos aqui, meus irmãos, em segundo lugar, e poderemos aplicar sobre nossas vidas, estes versos 3 ao 5, é que Deus, meus irmãos, o nosso Deus, está ao nosso lado. Ele nos livra das águas impetuosas da vida, através de sua mão protetora, como bem disse Davi, no Salmo ali 18, verso 16, do alto me estendeu ele a mão e me tornou, tirou-me das muitas águas. Louvamos a Deus, meus irmãos, nosso Deus tem nos livrado. Também vale ressaltar, meus irmãos, que no sentido espiritual, Deus tem nos livrado das garras do inimigo, da igreja, que é Satanás, o qual anda ao nosso derredor como um leão, querendo nos engolir vivos, como lá em 1 de Pedro 5,8 nos diz. Todavia, meus irmãos, Deus está ao nosso lado, sendo assim, o maligno não nos toca, como bem nos diz ali o apóstolo João, lá em 1 de João 5,18, Deus nos guarda em Cristo. O mérito é dele. Deus nos guarda em Cristo, meus irmãos. Deus não guarda eu e você, Ele não nos livra pelos nossos méritos, porque somos melhores, porque somos bons. Não, Ele nos guarda por causa de Cristo, porque Cristo Ele intercede por nós, porque neste momento, meus irmãos, Cristo está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e sendo assim, meus irmãos, Ele intercede por nós. Então o Deus soberano, Ele age com suas misericórdias sobre nossas vidas. É o que o salmista, meus irmãos, Davi aqui diz,
nestes versos do 1 ao 5, que Deus, Ele nos guarda, que Ele está ao nosso lado. E sendo assim, meus irmãos, o que devemos fazer? Ser ingratos? Não. Deveremos render graças ao Senhor por esses grandes livramentos. É o que o salmista Davi, meus irmãos, vai fazer no restante deste salmo, do verso 6 ao 8, render graças ao Senhor pelos seus grandes livramentos sobre a sua vida e sobre a vida de todo o povo de Deus. E em terceiro lugar, meus irmãos, vamos ver aqui ação de graças pelos grandes livramentos do Senhor. No verso 6, meus irmãos, Davi começa dizendo o seguinte, aqui, bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Então o salmista começa aqui rendendo graças, louvando ao Senhor por causa dos seus grandes livramentos para com sua nação. Calvino, meus irmãos, comentando este verso 6, diz o seguinte, que o salmista Davi está aqui exortando o povo de Deus a um agradecimento ao Senhor, por causa da sua bondade divina, porque se não fosse o Senhor, estariam perdidos. Sendo assim, Davi quer enfatizar o motivo da sua gratidão ao Senhor. Então, ele usa novamente figuras de linguagem para demonstrar como terrível seria para aquela nação se Deus não estivesse ao seu lado. No verso 6, aqui, depois que Davi diz bendito o Senhor, não é? Ele vai dizer por que está rendendo graças ao Senhor. E ele vai enfatizar novamente. Ele vai usar figuras de linguagens porque ele quer deixar claro para esta nação os grandes feitos do Senhor sobre suas vidas. Então, meus irmãos, ele bendiz ao Senhor porque ele não entregou o povo ali aos inimigos. Então, Davi compara o povo de Deus com uma presa, aqui no verso 6, que não nos deu por presa aos dentes deles. Então, ele compara o povo de Deus como uma presa ali. Então, Davi, meus irmãos, ele usa essa palavra aqui e ele quer mostrar aqui, ele quer comparar que os inimigos de Deus eram semelhantes a animais devoradores, que eram ali os leões, não é? Os ursos, que através de suas presas ali pegavam, meus irmãos, suas vítimas e não soltavam mais. Como bem sabemos, não é? Um leão ou um urso, ali um animal, meus irmãos, que tem nesse contexto aí, não é, de predador, quando ele pega suas presas, quando ele morde, jamais ele vai soltar. Só solta ali depois que come a sua presa. Então, Davi, meus irmãos, aqui ele compara nesse sentido aqui. Ele diz que Deus nos livrou e ele bendiz ao Senhor que estávamos ali, quer dizer, a nação de Israel estava ali para ser pega como uma presa. E sendo assim, seriam destruídos, jamais seriam livres, meus irmãos. Então, neste verso 6, vamos perceber que Davi reconhece que mesmo o Senhor estando ao lado do povo, poderia assim os entregar aos seus inimigos. Aqui, que não nos deu. Meus irmãos, ele louva ao Senhor porque ele não deu. Deus poderia, meus irmãos, ter entregado ali a nação, como também Davi, aos seus inimigos. Mas Deus teve misericórdia. Aqui vamos entender, meus irmãos, que estamos na mão do Senhor. Que o Senhor é Ele que nos entrega a disciplina. É o Senhor que muitas das vezes Ele nos entrega para sermos disciplinados, para sermos castigados. Todavia, meus irmãos, nesse contexto aqui, Deus Ele não entregou aqui. Por isso que Davi, meus irmãos, bendiz ao Senhor. No verso 7, meus irmãos, continuando aqui, o motivo de Davi render graças ao Senhor é porque Ele salvou a sua vida e a do povo de Deus semelhante como a vida de um pássaro que já estava preso ali, né, e conseguiu escapar, ou seja, se salvar. O laço do passarinheiro, meus irmãos, ali, naquele contexto, era uma armadilha muito eficaz, usada pelos caçadores, pois colocavam a isca dentro do laço e o pássaro vinha, mordia a isca e dali não saía mais. Ficavam presos ali. Então Davi usa este exemplo para dizer que o povo de Deus já estava no laço, já estava preso, já estava na mão dos inimigos, meus irmãos, mas todavia Deus os livrou. Aqui, no verso 7, mas Deus, Ele
quebrou-se, né? O laço se quebrou e nós nos vimos livres. Quem quebrou o laço, meus irmãos? Foi Deus. O Senhor que quebrou o laço. E já estavam ali, meus irmãos, bem dizer, presos. Ou seja, estavam presos lá no laço. Estavam à beira da morte, à beira de serem destruídos. Entretanto, o Deus misericordioso os livrou ali, salvou a alma, salvou a sua vida, e eles se viram livres. Meus irmãos, louvado seja Deus por isso. E no verso 8, meus irmãos, terminando aqui, Davi conclui dizendo que ele e aquela nação, meus irmãos, deveriam reconhecer que o seu socorro estava em nome do Senhor. Davi quer enfatizar aqui o seguinte, Deus está ao nosso lado, Ele nos livrou. Deus, Ele nos livrou da mão dos nossos inimigos, porque seríamos engolidos vivos, seríamos destruídos como uma torrente de águas. Ele nos livrou também das presas dos nossos inimigos. Ele nos livrou ali do laço do passarinheiro. Então o que deveremos fazer? Render graças ao Senhor, porque o nosso Deus, o socorro vem dEle. E o socorro está no nome do Senhor. O socorro não está no nome do rei Davi. O socorro não está na força do homem. O socorro está na mão do Senhor, Criador do céu e da terra. Quando ele diz que aqui no final, não é, ele quer enfatizar que o Senhor é Criador do céu e da terra, ele quer dizer o quê? Quer dizer que da mesma forma que Deus controla todo o universo, o sol, a lua, as estrelas, a terra, Ele controla também a vida do seu povo. E o que aprendemos aqui, meus irmãos? Em terceiro lugar, é que devemos bendizer o nome de Deus sempre, porque Ele poderia ter nos entregado aos dentes dos nossos inimigos. Deus poderia, meus irmãos, ter nos deixado ir para o inferno. Deus poderia ter nos deixado, meus irmãos, nas garras de Satanás. Éramos escravos do diabo, servíamos a ele, nós fazíamos a vontade de Satanás. Todavia, meus irmãos, Deus nos livrou do laço do inimigo e hoje, meus irmãos, estamos na presença de Deus, estamos no céu de glória. Isso não depende de nossas forças, depende tão somente da força do soberano Deus. O comentarista, meus irmãos, aqui em inglês, um metodista chamado Adam Clarke diz o seguinte: ele nos diz que estes versos deste salmo mostram a fraqueza dos crentes e a astúcia dos seus adversários, que humanamente falando, meus irmãos, não havia perspectiva de fuga para o povo de Deus diante das garras dos inimigos, mas todavia Deus nos livrou. Meus irmãos, então, meus irmãos, que deveremos aqui aprender aqui, e aqui é a minha palavra de conclusão, quero concluir aqui, meus irmãos, deveremos louvar ao nosso Deus por nossa grande salvação. Deveremos louvar ao nosso Deus, meus irmãos, porque Cristo nos libertou do império das trevas, do império de Satanás, e nos transportou para a luz do seu amor, como bem diz ali o apóstolo Paulo, lá em Colossenses capítulo 1, verso 3. Sendo assim, meus irmãos, o que devemos fazer é sempre confiar que Deus está ao nosso lado. E desta vez, meus irmãos, Ele vai continuar nos livrando até o fim de nossas vidas, porque estamos em suas mãos. Que maravilha, meus irmãos. Deveremos pensar que éramos incapazes de sair das garras do diabo. Éramos incapazes de sair do lago do inferno. Entretanto, meus irmãos, naquela cruz, Cristo nos libertou. Imagine se Cristo não estivesse ao nosso lado. Onde eu e você estaria neste momento? Onde eu e você estaria? Poderíamos estar até mortos, perdidos e já estarmos no inferno. Mas nosso Deus misericordioso, glórias a Deus por isso, nos livrou do laço do passarinheiro, nos livrou das garras do nosso inimigo e hoje estamos em Cristo salvos, não pelos nossos méritos, porque não tínhamos forças, mas pelos méritos de Cristo estamos salvos. Seja grato ao Senhor, agradeça ao Senhor,
não murmure de nada. Agradeça tão somente ao Senhor, porque se você hoje fechar seus olhos, você está no céu. E se Cristo voltar também, estaremos com Ele de eternidade a eternidade. Amém, meus irmãos? E o que aprendemos aqui então? Em primeiro lugar, vimos se Deus não estivesse ao nosso lado. Em segundo lugar, o que iria acontecer se Deus não estivesse ao nosso lado. E em terceiro lugar, deveremos render graças ao nosso Deus pelos grandes livramentos. Vamos orar ao Senhor neste momento. Bendito Deus, Pai misericordioso, obrigado por Tua palavra, Senhor, a qual falou aos nossos corações. Obrigado, Senhor, pela Tua grande salvação, porque o Senhor naquele dia estava ao nosso lado e o Senhor nos chamou e o Senhor nos salvou em Cristo. Louvamos a Ti, Senhor. Obrigado também, Senhor, porque o Senhor sempre estará ao nosso lado, nos guardando através das Tuas mãos poderosas, Senhor. Sendo assim, o maligno não nos toca mais. Estamos protegidos, Senhor, em Tuas mãos. E como peregrinos, Senhor, temos a certeza que chegaremos nos céus de glórias. Então, Senhor, nos traz aos nossos corações, Senhor, sempre, Senhor, nos leva às nossas mentes, Senhor, a gratidão. Se há alguém, Senhor, que não está sendo grato, que neste momento o Senhor coloque em seu coração gratidão, Senhor, pelos Teus feitos sobre nossas vidas. É assim que eu te oro, meu Deus, no nome de Cristo Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, aqui concluímos o nosso 5º Salmo de Romagens. Para a semana, querendo Deus, vamos dar continuidade e vamos estar estudando o nosso 6º Salmo de Romagens, que é o Salmo de número 125. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.